Senador Flávio, em 2022 o ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu aqui em Minas por 50 mil votos do presidente Lula. O que você pretende fazer para reverter o resultado aqui em Minas, o estado que costuma ser o termômetro da eleição no país? Bom, em primeiro lugar, falar da importância de eu estar aqui em Minas Gerais, depois da minha casa, que é o Rio de Janeiro, começar aqui a campanha por Minas com o pé direito, com um palanque tão forte como nós temos aqui esse ano em Minas. Temos aqui o Flávio Rosco, nosso candidato ao governo, um candidato ao Senado, que é o nosso Domingos Sávio, os parlamentares, candidatos a deputado estadual e federal, talvez os mais aguerridos aí do Brasil, de defender as nossas pautas, de darem suporte ao presidente Bolsonaro. Então isso vai fazer toda a diferença, e também junto agora com o nosso vice, que é o Alfredo Gaspar, uma pessoa que foi talvez a principal responsável por proteger os aposentados do INSS lá em Brasília, na CPMI, alguém que vai estar comigo junto no plano de segurança. Então, eu tenho a convicção que, como Minas Gerais tradicionalmente sempre decide as eleições, eu não tenho nenhuma dúvida com essa seleção que a gente tem aqui em Minas, em 2026, nós vamos sair aqui vitoriosos com uma larga vantagem. Senador, pode dizer que o senhor tem um palanque duplo em Minas Gerais? Podemos dizer que o senhor tem um palanque duplo em Minas, já que o senador Cleitinho disse que está aberto, caso o senhor queira participar do palanque dele, podemos dizer isso? O Cleitinho é um cara do bem, é um amigo, uma pessoa bem intencionada, uma pessoa preparada, que fala com o coração. E a verdade é que a gente esperou até o último minuto do último dia por uma definição que não aconteceu. Mas nós já vimos conversando há bastante tempo com o Flávio Rosco. E para mim, eu falo que falei desde o início, é um candidato, é aquele candidato que a gente sobe no palanque com prazer, sobe no palanque com tesão, com vontade de pedir voto, porque é um cara preparadíssimo, é um cara do bem, é um cara que eu tenho certeza que vai fazer um governo excepcional aqui em Minas Gerais. Então o nosso candidato aqui em Minas é o Flávio Rosco, o Cleitinho é a outra liderança política aqui em Minas Gerais. Eu tenho a honra de ter dois dos melhores candidatos apoiando a nossa candidatura à presidência aqui em Minas Gerais. Então não tem nenhuma dúvida que isso também vai colaborar muito para que a gente nem veja o Lula no retrovisor aqui em Minas. Candidato, suas propostas para a geração de emprego e renda, para diminuir o desemprego e as desigualdades sociais no Brasil? Olha, a realidade é que o endividamento das famílias brasileiras, ele é puxado pelo endividamento do governo. O Lula é um governo gastador, que como ele aumentava impostos, aumenta impostos, foram 30 novos impostos, aumentos de impostos durante o governo dele. Para aumentar a arrecadação e gastar mais, com isso ele puxou a taxa de juros lá para a estratosfera, com isso puxou as famílias brasileiras também para o endividamento máximo. Então a melhor forma que nós temos de devolver o poder de compra para as famílias brasileiras é fazendo um governo equilibrado, com responsabilidade fiscal, para essa taxa de juros caírem, para o crédito voltar a ficar barato, para atrairmos os investimentos. E essa é a forma que nós vamos ter para libertar as famílias, porque a dívida delas não é delas, a dívida é do Lula. A culpa é do Lula pelo Brasil chegar nesse nível absurdo de endividamento. Senador, hoje o estado de Minas é um dos estados mais endividados do Brasil. A gente sabe que a maior parte dessa dívida é com a União. O senhor está falando de endividamento, eu queria perguntar para o senhor, em relação aos estados que têm endividamento forte com a União, como o senhor pretende conduzir esse aspecto específico no diálogo dos estados, caso o senhor seja eleito? Bom, se Minas Gerais ainda está respirando com as suas contas aqui no estado, é porque houve uma grande ajuda do presidente Bolsonaro. Se não fosse o acordo que o presidente Bolsonaro fez com o governador na época, Minas Gerais já tinha falido há muito tempo. Então foi o acordo de Mariana, foi o acordo de Brumadinho, foi a renegociação da dívida, o adiamento da dívida, na verdade. Então os bilhões que entraram no caixa aqui de Minas Gerais, em função desse olhar, desse carinho do presidente Bolsonaro com o Estado, e ainda fez diversas obras de infraestrutura aqui, como a linha 4 do metrô o metrô de Belo Horizonte, melhor dizendo, o metrô de Belo Horizonte, a sua ampliação estava parada há décadas. Então vai ser da mesma forma que a gente vai tratar com o próximo governador, sem dúvida alguma, um aliado nosso, independente de ser aliado ou não, é obrigação do presidente da República ajudar o Estado, porque depois das eleições o presidente governa para todo mundo e o povo mineiro não pode ser punido por causa de divergências ideológicas. O senhor confirmou, o Rosco confirmou a Ellen Seara como candidata a vice. O senhor considera que talvez aqui em Minas conseguiu fazer o que o senhor pretendia fazer nacionalmente, que é ter uma vice-mulher? É verdade, eu queria muito ter uma vice-mulher, mas em função do que todos viram aí, a questão partidária inviabilizou.
Só que o mais importante é que todas as mulheres que foram cogitadas para serem vice na nossa chapa, todas elas, sem exceção, estão com a gente. Estão nesse projeto de resgate do Brasil, estão nos ajudando no plano de governo e farão parte do nosso governo. Mas eu quero falar que o meu atual vice é uma pessoa excepcional também, alguém que vai colaborar muito no combate aos marginais e à criminalidade aqui no Brasil, vai me ajudar muito aqui a classificar Comando Vermelho e PCC e milícias como organizações terroristas. O Alfredo Gaspar vai nos ajudar muito no combate à corrupção e é mais uma comprovação de que no próximo governo Flávio Bolsonaro os aposentados do INSS não serão roubados, porque vai ter aqui o maior guardião e defensor dos aposentados do nosso lado. Como é que o senhor pretende ajudar a combater o crime organizado, as facções criminosas que estão se espalhando pelo país? O único jeito é ser mão pesada, é padrão Bukele sim, é tratar a marginal como tem que ser tratado. Vamos criar mais de meio milhão de vagas em presídios, vamos dobrar a quantidade de presídios federais de 5 para 10. Os chefes dessas organizações criminosas vão morfar na cadeia. O crime de pertencimento a essas organizações narcoterroristas, que nós vamos classificá-las dessa forma, eles vão ficar muito mais tempo presos, é um novo tipo penal, já começa com 20 anos de cadeia, vão ter que cumprir no mínimo 70% das suas penas para começarem a pensar em ter algum benefício. Então nós vamos tirar de circulação esses marginais perigosos, como também aqueles outros marginais que tanto mal trazem à população brasileira, como ladrões de celulares. Eu vou quadruplicar a pena mínima para ladrão de celular e para receptador de celular também, que é aquela pessoa que revende um produto roubado, porque hoje as nossas vidas estão na palma da mão. Nosso celular hoje tem tudo a nossa vida, a nossa memória. Isso, com certeza, essa impunidade vai acabar no Brasil a partir de agora. Senador Flávio, como o senhor pretende contar com os aliados aqui em Minas? É o Domingos Sá, o Nicolas, o candidato ao governo também, o Flávio. Como você pretende contar com esses aliados todos na campanha aqui em Minas? A última, tá, pessoal? Que a gente precisa começar. Não, como sempre contei, são pessoas aqui que estão engajadas, que têm a consciência de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Tudo que o Lula prometeu não cumpriu porque ele mentiu para o povo brasileiro. Não vai mais enganar o povo brasileiro como ele fazia antes. Quem não fez em 3 mandatos não vai ser no 4º que vai fazer. Então o Lula hoje é um produto vencido. É um material fadigado, sabe aquela correia que não tem mais dente, fica girando e não sai do lugar? Sabe aquela bicicleta que não tem mais corrente, que arrebentou a corrente? Esse é o Lula, não vai levar o Brasil para lugar nenhum. Então aqui são pessoas conscientes que vestiram a camisa do Brasil e a gente vai vencer esse jogo porque o Brasil vai vencer. Vamos. Flávio, então, pra gente remarcar a agenda de